Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez, Deus aqui nos reúne. Ele que é Trindade, comunhão perfeita, em quem nos espelhamos para construir a comunhão nesta terra. Assim, vamos iniciar o nosso encontro hoje, traçando sobre nós o sinal da nossa fé e assentindo a presença de Deus em nós e conosco. Cantemos juntos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Que alegria podermos novamente estar aqui para refletir a palavra de Deus e dando prosseguimento ao nosso retiro quaresmal. Como aclamamos a Trindade, é a perfeita comunidade. O Pai eterno que gera o Filho que é gerado desde a eternidade e o Espírito de amor que é doado eternamente. Em Deus, tudo é comunhão. E o que não manifesta comunhão não é de Deus. A essa consciência estamos sendo então chamados nesta campanha da fraternidade, principalmente no seu lema: do que era dividido, fez uma unidade. Podemos conferir essa citação na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 14 e seguintes. E em um tempo muito propício, a Quaresma, tempo marcadamente convidativo à conversão para muitos segmentos cristãos. O Deus Comunhão, portanto, nos chama a uma verdadeira mudança de vida. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Vamos ouvir um pregão quaresmal. Ouçamos: mudai de vida, convertei-vos de coração. Mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração, fazei a vontade do Pai, amai, servi aos irmãos. O Pai e o Filho e o Espírito Santo cria tudo por amor e para o amor. E planta no ser humano, no coração de cada um de nós, a capacidade de participar também desta criação, colaborando na manutenção e na propagação da vida, não somente a vida humana, que, aliás, tem uma dignidade especial entre as demais formas de vida, mas também a manutenção na vida animal, na vida vegetal e todas as outras suas formas. É muito importante a gente ter essa consciência. Não podemos apenas cuidar da nossa vida, nós temos que nos ocupar, como somos constantemente lembrados, da nossa terra comum, da nossa casa comum. Temos que cuidar do planeta, porque a nossa vida está em constante comunhão também com o planeta. Afinal de contas, se não tivermos um planeta bem cuidado, a nossa vida humana, ela vai ser também prejudicada. E Deus, o autor de tudo, como eu disse, Ele não nos quer apenas usufruindo de tudo isso. Ele nos quer também dando manutenção a tudo isso. E quando assim nós agimos, com toda certeza, nós estamos vivendo a proposta de comunhão para a qual Deus nos criou.
Queridos irmãos, queridas irmãs, muitas são as vezes que nós não reconhecemos as oportunidades de nos unirmos como família humana responsável pela criação. Somos muitas vezes negligentes com a vida. Por isso, a necessidade da gente se colocar de uma maneira bastante humilde diante de Deus e pedir a Ele que nos perdoe pela nossa negligência em razão da vida. Jesus, enviado do Pai, na moção do Espírito, veio ao mundo para revelar o ser humano a Ele mesmo, revelar a proximidade de Deus ao seu povo e resgatar a humanidade que estava desorientada. No exercício da sua missão divina, muitos o seguiram por alguns dias, até que viram ser grande demais o que ele vivia e ensinava. Preferiram, então, abandoná-lo. Nós conferimos isso no texto do Evangelho. Outros o seguiram, enquanto lhes rendeu sucesso e prestígio, mas o deixaram quando vieram as perseguições. Tiveram medo, afinal de contas, eles queriam ser protegidos e livres de qualquer tipo de perseguição. Outros ainda permaneceram, contando com o seu auxílio incondicional, que ele mesmo havia prometido. Pois bem, e nós? Essa pergunta vale e é muito oportuna para cada um de nós. Será que nós estamos seguindo realmente a Jesus? Seguindo a sua palavra, abrindo nosso coração para escutá-lo e colocar essa palavra de vida presente na vida de cada um de nós? Às vezes, nós estamos repetindo aquilo que outros já vivenciaram. Se entusiasmaram com Jesus, com a sua palavra, mas logo que se depararam com as exigências, o abandonaram. De repente, está acontecendo conosco essa atitude de deixar Jesus de lado. Ou, às vezes, estamos aí, abertos ao seu seguimento, mas, à medida que nós vamos nos sentindo desprotegidos em razão das exigências pelas quais a gente tem que suportar, afinal de contas, Jesus não nos enganou de modo algum. Ele chegou a dizer, não uma, mas várias vezes, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esse é o nosso caminhar. É assim que a gente segue a Jesus. É assumindo em nossa vida não somente as coisas boas, as conquistas, as realizações, as alegrias, mas também temos que acolher as situações menos boas. É o nosso calvário de cada dia, são as nossas renúncias e, com toda certeza, não estaremos nunca sozinhos para fazer esse caminho, porque Ele é força em nós. É hora, então, da gente pedir a Deus que nos perdoe. É um momento em que o nosso coração se sente um pouco lesado, machucado, por culpa única e exclusiva nossa. Mas o que fazer? Temos um recurso. Afinal de contas, Jesus é a expressão máxima da misericórdia, da compaixão. Então não tenhamos dúvidas diante dessa dor que o nosso coração está sentindo em razão do nosso afastamento, em razão da nossa falta de compromisso, em razão de nossas falhas. É hora de pedir com humildade a piedade de Deus para nós e para todos os outros. Em tantas ocasiões,
não permanecemos no seu seguimento, nem damos continuidade à sua missão. Pior, por vezes, nos fazemos até inimigos dos que permanecem em razão de rixas ideológicas, políticas e até religiosas. Utilizamos a palavra de Deus contra os nossos irmãos, como fez o maligno no deserto. Estão lembrados? No Evangelho de domingo passado, quando o demônio tentou a Jesus, como se ele pudesse oferecer a Jesus, o Senhor, Deus, pudesse o demônio ter algo que não fosse o suficiente para Jesus. E olha a ousadia do demônio. E nesta mesma ousadia, muitas vezes nós embarcamos. Nós usamos da própria palavra de Deus para condenar o nosso irmão. E nas falas e publicações, nos dizemos cristãos. Mas quantas não são as vezes que nós envergonhamos o nome de cristão? Envergonhamos a igreja pelas nossas atitudes incoerentes. Pregamos que amamos a Deus, que somos encantados com a palavra de Jesus, com a palavra de Deus, mas nós não a cumprimos. Até, como acabei de refletir, nós utilizamos da palavra de Deus para condenar o irmão. E longe de nós tal atitude. E se alguma vez assim nós agimos, é hora de pedir que Deus nos perdoe. E proclamemos constantemente os louvores de Deus. Que nós possamos dobrar os joelhos para agradecer, para pedir e para louvar a Deus na sua infinita misericórdia. Mas como realizar essa comunhão entre nós? Como desfazer do nosso coração toda essa repulsa contra o outro, essa dificuldade no relacionamento, na proximidade? Como acolher, como viver esta comunhão que Deus nos propõe que a vivamos? Ele mesmo nos dando o grande exemplo. Eu e o Pai somos um, assim disse Jesus. Pois bem, então, quero comunicar a vocês, quero anunciar a vocês que é no Espírito Santo que nós temos condições de viver esta comunhão. Ouçamos a música do Padre Zezinho, que nos fala justamente dessa transformação que o Espírito Santo opera em nós. Realmente, o Espírito Santo, ele provoca uma grande movimentação, ele dança no nosso interior, ele transforma a nossa vida, ele mexe com as estruturas. Às vezes, a gente tem um medo danado de tirar as coisas do lugar, mas vejamos, a nossa casa, será que a gente conserva tudo sempre no mesmo lugar ou a gente gosta de fazer uma mudança? Quando nós mudamos os móveis de lugar, é uma novidade, como fica tudo tão mais bonito, mais leve. Então, assim, o Espírito Santo, como que ele desarruma esse mobiliário interno nosso, que às vezes já está muito careta naquele lugar, já precisa de uma mudança. Então, é o Espírito Santo que faz esta movimentação. Transforma e dá novo significado a coisas que não dizem mais respeito a si, ao amor de Deus. Põe em movimento as pessoas que ele habita. Destrói a unicidade e o absolutismo e promove a unidade, que só é possível onde há diversidade. A mensagem de Jesus, ela não ergue muros, mas derruba-os.
não é de ódio, mas de amorosidade. Assim nós lemos lá no número 91 do texto base da campanha da fraternidade. E quem provoca em nós esta força para derrubar tudo aquilo que nos impede de estarmos mais próximos uns dos outros é o Espírito Santo. Então, vamos com o Padre Zezinho ouvir a música que nos fala então dessa dinâmica positiva do Espírito Santo em nossa vida, nos provocando a coragem de enfrentar a nós mesmos, modificando de repente aquilo que nos impede de estarmos mais em comunhão com nosso irmão. Ele sopra na alma da gente, ele é o sopro divino, é do céu que ele vem. Ele é forte, suave, ele é quente, ele sopra na mente, ele faz tanto bem. Quem não sente este vento soprando, este vento passando, não sabe o que é. É o Espírito Santo de Deus. 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 Que o Espírito Santo, o Espírito de amor, não deixe de nos mover e não nos deixe cair na tentação de absolutizar nossas ideias e modos de entender as coisas e até mesmo nos prejudicando. É preciso ser maleável, até mesmo para expor as suas ideias e para acolher as ideias do nosso irmão. Na mensagem desta semana, trazida pelo seminarista Jefferson, ele dá algumas dicas como fazer um bom diálogo, um diálogo que seja realmente cultura positiva nossa. E uma das dicas é justamente o se colocar no lugar do outro. É muito importante isso. Às vezes, o nosso diálogo, a gente não leva em consideração a situação na qual o outro se encontra. Então, vale a pena, confira lá a mensagem do seminarista Jefferson nesta semana. A disposição de transformação que parte do reconhecimento de nossa incoerência com Deus e a sua vontade, e mesmo a nossa pouca força de mudança, são reconhecidas por Deus, é claro. Ele nos conhece e nos ama. Como eu já disse e vou repetir, mesmo que tenhamos uma grande dificuldade, mas é preciso jamais perder a coragem de lutar. E Deus é aquele que nos dá todo o suporte. Ele nos ama independente do nosso pecado, porque o seu amor é o amor endereçado ao pecador. E é por isso, então, que, mais uma vez, a gente está aqui pedindo, que Deus nos dê esta graça, que o Espírito Santo venha e mexa no nosso interior, tirando, de repente, aquilo que já está até provocando calo no nosso coração, no nosso interior, nos impedindo de estarmos mais próximos uns dos outros, por comodismo, de repente, por achar que não vale a pena, ou de repente até por orgulho. Então, vamos nos esforçar para que a gente possa, nesta semana, caminhar um pouco mais no sentido de sermos mais próximos uns dos outros. Lutai por um mundo de irmãos, fazei a vontade do Pai. O chão é de todos o pão. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus.
E hoje o texto do Evangelho a iluminar a nossa reflexão é de João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus, então, subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os que vendiam bois, ovelhas e pombas e os cambistas nas suas bancas. Então fez um chicote com cordas e a todos expulsou do templo, juntamente com os bois e as ovelhas. Jogou no chão o dinheiro dos cambistas e derrubou suas bancas. E aos vendedores de pombas disse: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai um mercado. Os discípulos se recordaram do que está escrito: o zelo por tua casa me há de devorar. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agires assim? Jesus respondeu: destruí vós este templo, e em 3 dias eu o reerguerei. Os judeus então disseram: a construção deste templo levou 46 anos, e tu serias capaz de erguê-lo em 3 dias? Ora, ele falava isso a respeito do templo que é seu corpo. Depois que Jesus fora reerguido dos mortos, os discípulos se recordaram de que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus proclamada, ela entra pelos nossos ouvidos e vai se acomodar no nosso coração, com toda certeza. A semente que é plantada em terreno fértil logo germina e produz fruto. É hora, portanto, de meditarmos aquilo que acabamos de ouvir. Na primeira parte do texto que ouvimos, encontramos um Jesus com o qual não estamos habituados, fazendo um chicote de cordas, expulsando os vendedores de bois e ovelhas, cambistas, trocadores de moedas, e uma cena bastante violenta. Jesus se irrita porque transformaram o templo em casa de comércio, num verdadeiro mercado. Nada irrita mais a Jesus e desperta a sua ira do que a manipulação e a exploração do sentimento religioso das pessoas para proveito próprio ou de grupos por interesse de poder. Às vezes, a gente também tem aproveitado, de lugares, de pastorais que a gente atua para ganharmos um destaque maior dentro da comunidade. Isso também é disputa de poder. Isso não agrada a Deus. Quando nós nos colocamos servindo a igreja, não é porque somos melhores. Nós nos colocamos, a própria palavra já nos diz, nos colocamos numa atitude de serviço. E quem nos dá o grande exemplo é o próprio Jesus. Quem quiser ser servido, comece a servir. No lava-pés, Jesus nos dá o grande exemplo do acolhimento, do se colocar a serviço do irmão. Na segunda parte do texto do Evangelho, os judeus pedem a Jesus um sinal. E Jesus
apresentando o seu corpo como templo, ele já anuncia a ressurreição. Por isso, quando ele fala da destruição do templo, ele não estava se referindo ao templo de Jerusalém. Ele estava se referindo ao templo que é o nosso corpo e que era o seu corpo. Ele já falava da ressurreição. Por isso, cuidado com o nosso corpo. Aqui vale a pena a gente repensar nesse cuidado que devemos ter para com o nosso corpo. Estão lembrados na catequese batismal, quando nós nos preparamos para receber o batismo, e também aprendemos na catequese, depois que crescemos, os sacramentos da iniciação cristã. Um deles, e o primeiro, é o batismo. E através do batismo nós passamos a ser o quê? Templos de Deus, casa de Deus. Deus mora em nós. Somos então esse templo sagrado. Somos o templo ao qual Jesus se refere no Evangelho de hoje. Por fim, a terceira parte afirma que os sinais realizados por Jesus conduziam as pessoas à fé. Elas acreditavam nele, mas ele conhecia também a hipocrisia do coração do homem. Por isso sabia que a nossa fé não era perfeita. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por isso a necessidade da gente constantemente insistir no pedido: creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Crer em Jesus é estar pronto para seguir a sua doutrina, ouvir a sua palavra e colocá-la em prática. Aproveitemos então dessa oportunidade para avaliarmos com sinceridade e verdade como que está a nossa caminhada de vida, em termos de valorização da presença de Deus em nós. Afinal, desde o dia do meu batismo, eu sou casa de Deus, sou templo de Deus. E aí, será que eu tenho trabalhado para cuidar desse corpo? Às vezes eu me ocupo muito da estética do meu corpo, mas me esqueço de cuidar daquilo que é essencial no meu corpo, a presença de Deus. E Deus mora em mim, e é Ele quem me provoca a fazer toda essa articulação de proximidade, de respeito, de valorização, de acolhimento, de comunhão com os meus irmãos. Então, que haja da nossa parte, aproveitando dessa terceira reflexão, uma vez que nós já estamos na terceira semana da Quaresma, para que a gente possa valorizar mais e melhor o nosso corpo, porque somos morada de Deus. Antes de nos despedirmos, vamos recorrer à nossa tabela de atividades, as leituras bíblicas de cada dia, seguindo a liturgia, e as atividades que são propostas para você fazer a cada dia da semana. Lembrando sempre, se você não der conta de fazer a atividade proposta, coloque uma outra no seu lugar. Terminando o nosso encontro de hoje, nós te convidamos para traçar sobre si o sinal da cruz. É só me seguir. Receba na fronte o sinal da cruz. O próprio Cristo te proteja com o sinal do seu amor. Receba nos ouvidos o sinal da cruz, para que ouças a voz do Senhor.
receba nos olhos o sinal da cruz, para que vejas a glória de Deus. Receba na boca o sinal da cruz, para que respondas com prontidão a palavra de Deus. Receba no peito o sinal da cruz, para que Cristo habite pela fé em teu coração. Receba nas pernas o sinal da cruz, para que nunca te desvies do caminho de Cristo. Receba nos ombros o sinal da cruz, para que carregues o suave fardo de Cristo. Receba nos braços o sinal da cruz, para que ponhas mãos à obra na messe do Senhor. E agora convido a todos a traçarem com um gesto mais amplo o sinal da cruz sobre o seu corpo. Eu traço sobre o meu corpo o sinal da cruz, sinal do amor de Deus, que assumiu a carne humana e no seu corpo a redimiu de todo pecado, tornando-a seu mais valioso e expressivo templo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim nós chegamos ao final da terceira reflexão do nosso retiro quaresmal, retiro popular, que é proposto pela campanha da fraternidade deste ano. Com toda certeza, acreditamos que em alguma coisa estamos te ajudando na sua espiritualidade, na sua caminhada quaresmal. Que Deus te abençoe e a gente espera te encontrar na próxima semana, se Deus quiser, quando estaremos iniciando já a 4ª semana quaresmal. Aproveito também para desejar a todos uma ótima semana com as bênçãos de Deus, muita luz e que a paz reine no seu coração e no coração da sua família. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Em nome de